Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, aqui. Recapitulando, agora na segunda aula, vocês vão colocar na página 95 e vão acompanhar comigo a correção de alguns exercícios propostos no livro, certo? Nós temos aqui, ainda na página 95, o oitavo quesito. Os minerais são fundamentais na constituição das rochas devido a compostos químicos originados a partir de processos naturais que ocorrem na crosta terrestre ou entre o manto e o núcleo. Cada um apresenta propriedades únicas, associadas à sua estrutura química e podem ser classificados de acordo com suas peculiaridades. Então, cite as principais propriedades físicas empregadas na identificação dos minerais. Na identificação dos minerais, essas propriedades que vão ser propriedades físicas e empregadas na identificação dos minerais são cor, brilho, traço, clivagem, densidade e dureza, certo? Nona questão. Uma rocha é um conjunto de minerais que foram se formando ao longo dos anos. Dentro de uma jazida, encontram-se depósitos naturais de minério. Baseando-se em tal afirmação, qual a diferença entre minerais e minérios? Bom, como eu expliquei na aula, minerais são os compostos químicos originados a partir de processos naturais que ocorrem na crosta terrestre ou entre o manto e o núcleo. Já o minério são esses agregados minerais, sendo considerados recursos naturais de grande importância econômica. Mineral, lá na rocha quietinha, e minério quando a gente extrai ele e utiliza para alguma coisa, um alumínio, um ouro, um cobre, um ferro, etc. Certo? Todos esses são os minérios. E jazidas são locais ricos em minérios. 10ª questão. Associe uma coluna a outra no que se refere à origem das rochas. Aí a gente tem aqui rocha magmática, rocha sedimentar e rocha metamórfica. A primeira, origina-se pelos sedimentos, rocha sedimentar, né? Bem fácil. De minerais que são trazidos pelos ventos ou pelas chuvas e se depositam em uma rocha já existente. Segundo, originam-se da transformação de outros tipos de rocha. Rochas metamórficas, né? Da transformação é metamorfose. E esse aqui origina-se a partir da lava, que é liberada após a erupção vulcânica. Certo? Rocha magmática. Bem simplesinho esse. 11ª questão, desculpa. Dentro de uma jazida podem ser instalados pontos de exploração autorizados pelo governo. Explique como isso pode afetar o meio ambiente. É uma resposta pessoal, mas para nortear vocês têm que escrever aqui nessa questão que essa mineração, essa extração exagerada aí do minério pode destruir a vegetação do local, intensificar a erosão naquele ambiente e prejudicar o desenvolvimento da fauna e da flora daquele ambiente existente, certo? Aqui na página 98, primeira questão. A primeira questão vai dizer assim. Sobre as rochas, podemos afirmar que as ígneas ou magmáticas se formam pelo resfriamento e pela solidificação do magma verdadeiro, certo? F. O arenito, utilizado na correção de acidez do solo, é uma rocha dita metamórfica, pois sua formação está ligada à ação de temperatura e de pressão em rochas preexistentes. Falso. Arenito não é rocha metamórfica, certo? Aqui. O arenito é uma rocha sedimentar, certo? E não metamórfica. As rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimento em outras rochas. Verdadeiro.
O basalto, utilizado na construção civil, é um exemplo de rocha ígnea extrusiva, formado com o magma das erupções vulcânicas verdadeiras. As metamórficas se originam a partir da metamorfose sofrida em outros tipos de rocha. Verdadeiro. Então aí letra B. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Certo? Segundo. As colunas que pendem no teto de uma caverna são as estalactites. E as que se formam no seu piso, a partir das espigas caídas no teto, são as estalagmites. Ambas se originam da precipitação e solidificação do bicarbonato de cálcio que se encontra dissolvido na água. Assinale a alternativa que indica o grupo de rochas que as estalactites e estalagmites estão associadas. O texto estava falando aqui sobre estalactites e estalagmites, certo? Vamos para a questão. Rochas sedimentares dendríticas formadas pela decomposição e deposição de detritos de rochas pré-existentes. Não. Detritos é o resto alimentar de alguns animais, certo? Ou o resto de rocha, de alguns processos de erosão. Só que a rocha sedimentar não é formada unicamente por isso. Pode ser por isso também, certo? Rochas sedimentares de origem química, isto é, formada pela deposição de sedimentos por processos químicos, certo? Essa aqui é a definição correta para rochas sedimentares. E rocha ígnea aqui está errada porque esse processo aqui só ocorre na composição de rochas sedimentares, certo? Página 99, terceira questão. A crosta terrestre é formada por minerais e rochas. Estas últimas podem ser definidas como agrupamento de minerais que, por sua vez, são compostos de elementos químicos. Analise as proposições sobre as rochas e assinale F para falso e B para verdadeiro. Primeira proposição. As rochas ígneas ou magmáticas formam-se a partir do resfriamento e da solidificação do magma, material em estado de fusão que é constituído de manto. Verdadeiro. As rochas ígneas foram originalmente rochas magmáticas, sedimentares ou rochas metamórficas, que, pela ação do calor ou pela pressão existente no interior da Terra, adquirem outra estrutura. Essa questão aqui é falsa, porque rochas ígneas têm a origem de vulcões, certo? As que são rochas que se transformam em outros tipos de rocha são rochas metamórficas. As rochas sedimentares derivam de rochas que sofreram a ação de processos erosivos com uma atividade realizada pela água, pelo vento, por reações químicas e físicas e pela ação dos seres vivos. Verdadeira. O basalto, o calcário e o arenito são exemplos de rochas metamórficas. Então a alternativa aqui correta para a terceira questão seria a letra C, certo? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora a quarta questão. Rocha é um agregado natural formado de um ou mais minerais que constitui parte essencial da crosta terrestre. São exemplos de rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, respectivamente. Basalto é rocha magmática, arenito, rocha sedimentar e mármore, rocha metamórfica. Certo? Letra E aí, a questão correta. Quinta questão, da página 99. A Europa, em abril de 2010, foi surpreendida por uma nuvem de cinzas vulcânicas liberadas pela erupção do vulcão lá, né, que tem esse nome, na Islândia. A erupção desse vulcão, assim como a de outros
dispersos na superfície da Terra podem provocar alteração na vida das pessoas, bem como na dinâmica da natureza. Nesse sentido, a erupção vulcânica constitui-se um fenômeno natural que pode causar a formação de rochas metamórficas? Não. Temores da Terra está certo, né? A elevação da temperatura global e o empobrecimento da fertilização do solo? Não. Os vulcões aumentam a fertilização do solo. Certo? A formação de rochas magmáticas e o enriquecimento de fertilidade do solo? Correto aí, letra C, da quinta questão. E por último, a redução da temperatura global não, né? Se vai estar jogando lava, vai aumentar a temperatura global. Agora, na sexta questão aí, sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinala a alternativa correta. Letra A. As rochas sedimentares formam-se pelo resfriamento e pela solidificação de minerais da crosta terrestre, isso é, o magma. Sedimentar forma a partir de sedimento, não de magma, certo? Então essa aqui está errada. Na letra 100, na página 100, me desculpa, vocês vão ter a continuação do sexto quesito. Ó, as rochas metamórficas formam-se a partir das transformações sofridas pelas rochas magmáticas e sedimentares, quando submetidas ao calor e à pressão no interior da Terra. Verdadeiro. As rochas magmáticas formam a partir de compactação de sedimento? Não. Quem forma a partir de compactação de sedimento são as rochas sedimentares. O arenito e o calcário são exemplos de rochas metamórficas? Falso. O gneiss e o mármore são exemplos de rochas sedimentares? Falso. Gneiss é magmática e mármore é metamórfica, certo? Sétima questão. A crosta terrestre é constituída por grande variedade de rochas, classificadas em ígneas, metamórficas e sedimentares. Exemplifique nos grupos a seguir. Temos granito e basalto, gneiss e mármore, e arenito e calcário. Ó. Aí tem aqui o ciclo das rochas. Ó. Magma, forma-se rochas ígneas, que podem sofrer metamorfismo e se transformar em rochas metamórficas. Se essa rocha magmática aqui, que sofreu metamorfose, sofreu intemperismo, transporte, sedimento, compactação, pode se transformar em rocha sedimentar, certo? Já se rocha ígnea sofreu metamorfismo, se transformou em rocha metamórfica e se fusionou, se transformou novamente em rocha ígnea. Ó, se nós percorrermos outro caminho, rocha ígnea sofreu metamorfismo, se transformou em rocha metamorfósica, fusão, magma, rocha ígnea de novo. Rocha ígnea sofreu metamorfismo e rocha metamórfica. Se nós formos por outro caminho, rocha ígnea sofreu intemperismo, transporte e sedimentou. Se esse sedimento se compacta, se transforma em rocha sedimentar, certo? Nós temos ainda aqui, quando tem rocha sedimentar, se sofrer metamorfismo, pode se transformar em rocha metamórfica, certo? Essa rocha metamórfica pode sofrer intemperismo e voltar a ser uma rocha sedimentar, ou
sofrer fusão, ir para o magma e virar novamente a rocha ígnea, certo? E a rocha sedimentar, quando sofre metamorfose, vira rocha metamórfica. Se a rocha sedimentar sofrer intemperismo, vira sedimentos soltos, certo? E aí ela pode sofrer compactação novamente e se transformar novamente em rocha sedimentar. Certo? Olha isso. Assinala a alternativa que indica, respectivamente, exemplos de rochas ígneas e rochas sedimentares. Rochas ígneas e rochas sedimentares. Ó, em rocha ígnea, daqui nós temos granito e basalto, certo? Sedimentar. Nós vamos ter arenita e calcário, certo? Então a alternativa letra E. Oitava questão. Observe a figura abaixo. Aqui na oitava questão. No decorrer do tempo geológico, as rochas passam por diversas modificações e se transformam. Com base na figura acima e nos conhecimentos sobre a dinâmica da crosta terrestre, assinale a afirmativa incorreta. A oitava questão fala assim. Observe a figura abaixo. No decorrer do tempo geológico, as rochas passam por diversas modificações e se transformam com base na figura acima e nos seus conhecimentos sobre a dinâmica da crosta terrestre. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. As rochas ígneas são formadas a partir do resfriamento do magma, levando à formação de rochas como granito. Verdadeiro. O intemperismo transforma as rochas ígneas em metamórfica, como ocorreu na formação do calcário na região Sete Lagos. Falsa. Intemperismo está a ver com formação de rochas sedimentares, certo? E não metamórficas. Letra C. As rochas metamórficas são mais resistentes ao intemperismo do que as rochas sedimentares, permitindo o uso dessas na construção civil. Verdadeiro. As rochas sedimentares são formadas pelo processo de compactação do material oriundo do intemperismo e do transporte. Letra E. As rochas metamórficas resultam na transformação de rochas antigas submetidas à pressão ou elevação de temperatura, como a causa do gneiss, certo? Nona questão. A cristalização é o processo de solidificação do magma que se transforma em rochas ígneas, certo? Magma passa pela cristalização, solidificação e se transforma em magma. O diorito e o granito são exemplos de rochas plutônicas, certo? Em qual tipo de rocha são encontradas reservas de petróleo, gás natural, carbono mineral, rochas sedimentares? Rochas metamórficas são estruturas sólidas formadas a partir de processos de transformações de outras rochas pré-existentes. Essa transformação ocorre graças à alteração das condições do ambiente, temperatura e pressão, em relação ao ponto em que essas rochas se originam. Com base nessas informações e em seus conhecimentos em geografia, física, assinale a alternativa que indica um local onde é mais provável a ocorrência de fenômenos citados. Cordilheira dos Andes e América do Sul. Certo? Algumas rochas são originadas a partir da consolidação do magma, sendo que através de sua textura pode-se determinar as condições geológicas em que essas rochas se formaram. Ao saber a textura,
consegue-se determinar o tamanho e a disposição dos minerais que compõem a rocha. Assinale a alternativa que contém corretamente a sua denominação e um respectivo exemplo dessa rocha. Temos a magmática, que forma granito aí, que dá esse fenômeno, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha aí do 6º ano. Tudo certo com vocês? Tanto para vocês que estão presencialmente, para os que estão de forma remota, gostaria de dar um grande abraço a vocês, certo? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Celso Lucas e eu sou professor de vocês de Ciências. Como de costume, antes de começar a aula, nós vamos ter uma breve revisão dos conteúdos trabalhados até aqui. Nós começamos a estudar matéria e energia. Eu falei para vocês que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e energia é tudo aquilo que não é matéria, certo? E vai estar relacionada com 3 coisas: trabalho, ação e movimento, certo? A matéria vai ter sua menor parte, que a menor parte da matéria é chamada de átomo, certo? A matéria também vai ter 2 tipos de propriedades: as propriedades específicas e as propriedades gerais. As propriedades gerais vão diferenciar uma matéria da outra. Já a específica vai poder qualificar e quantificar o que é e o que não é matéria, certo? Quais propriedades gerais? Nós vamos ter corpo, massa, volume, extensão, inércia, elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade, certo? A gente viu cada uma. Dentro das propriedades específicas, nós vamos ter cor, temperatura, dureza, brilho, maleabilidade, densidade, dutividade, magnetismo, viscosidade e volatilidade. Depois, eu expliquei para vocês o que eram fenômenos. Os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. Quem lembra? Fenômenos químicos estão relacionados à transformação, certo? Por exemplo, queimar um papel é um fenômeno químico. Já coisas relativas à parte física, palpável, são fenômenos físicos, como rasgar um papel. Depois, nós estudamos sobre substâncias e misturas. Nós vimos que substâncias significam porção limitada da matéria, que vai ter características específicas. As substâncias puras são substâncias formadas por uma só molécula. Qual é a diferença quando eu tenho a junção de 2 átomos e formam molécula ou 2 átomos juntos, mas não formam substância? Para ser uma molécula, a substância vai ter que ter características iguais, certo? Vai ter que ter o mesmo ponto de fusão, que é a fusão, quando eu passo do estado sólido para o líquido. O mesmo ponto de ebulição, quando eu passo do estado líquido para o gasoso, e uma mesma densidade, que é a relação entre massa e volume, certo? Se essa molécula tiver todas essas características uniformes, ela vai ser considerada uma molécula, certo? Agora, se eu tiver 2 átomos e apresentar características diferentes, eu vou ter 2 átomos diferentes, certo? Quando eu tenho só uma molécula no local, eu vou ter uma substância pura. As substâncias puras podem ser subdivididas em substâncias simples e compostas. As substâncias simples são formadas por um só átomo, como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, certo? Já as substâncias compostas são formadas por mais de um tipo de átomo, como a água, que é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Nós vimos o conceito de mistura, que é quando eu tenho 2 moléculas diferentes, unidas, e as misturas podem ser ou homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas é, por exemplo, água e sal, quando está tudo lá bem misturado, e você não vê a diferença entre um e outro. Já as misturas heterogêneas é, por exemplo, água e óleo, quando eu não consigo ver a diferença entre um e outro, certo? Nós vimos ainda os processos de separação de mistura. Quais são eles?
Nós vimos os processos e a importância de se separar uma mistura. Eu falei para vocês o quê? Os tipos das separações de mistura. Nós falamos sobre filtração simples e a vácuo, falamos sobre dissolução, decantação, sifonação, centrifugação, destilação, evaporação, catação, peneiração, levigação, ventilação e imantação, certo? Depois nós falamos sobre o tratamento da água. Eu falei para vocês que a água vai ser tratada de duas formas. A água que chega na nossa casa são tratadas a partir das ETA, Estação de Tratamento de Água, e a água que sai da nossa casa, que são tratadas por ETE, Estação de Tratamento de Esgoto, certo? As ETAs que vão tratar a água que chega na nossa casa possuem 5 etapas. Quais são elas? Coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação junto com floração, certo? São as 5 etapas de tratamento da água. Depois nós falamos sobre materiais sintéticos. Eu falei para vocês que o material sintético vai ser tudo aquilo que apresenta a matéria, mas foi feito pelo homem. Por quê? A matéria pode ser em 2 tipos gerais. Natural, quando a natureza faz, ou sintética, quando o homem produz. Certo? E esses produtos, essa matéria sintética, é sinônimo para polímeros. Polímeros são poli de vários ímeros de partes. São moléculas com várias partes, certo? Que vão ser a união de moléculas menores, chamadas de monômeros, que juntas vão formar uma grande molécula chamada de polímero. Os polímeros ainda podem ser naturais ou sintéticos. Os polímeros naturais nós vamos ter a celulose, as proteínas, o látex e o amido. Já os polímeros sintéticos nós vamos ter, por exemplo, o isopor e o PVC e a garrafa PET. O nome dos polímeros é feito do nome poli mais o nome do monômero. Por exemplo, poli mais o monômero estireno, poliestireno, certo? Que é o nome para o isopor. Nós falamos um pouco sobre os medicamentos, sobre os fármacos, sobre como devemos usar e como funcionam os medicamentos em sociedade, certo? Que a gente não deve tomar nada sem a consulta de um médico. Sempre devemos tomar medicamentos com responsabilidade com o nosso corpo, certo? Depois nós falamos sobre alguns impactos ambientais, socioambientais do plástico. Eu falei para vocês que a poluição ela vai atingir várias atmosferas, a própria atmosfera, a água, o acúmulo de lixo e a área urbana. E nós vamos poder evitar esses impactos socioambientais a partir de 5 R's. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. 5 R's que vão nortear nossas práticas ambientais, certo? E nós podemos ter, ao todo, 7 atitudes para evitar o impacto ambiental. Nós podemos economizar a água, evitar usar energia de forma exagerada, usar menos automóveis, comprar o necessário, utilizar produtos biodegradáveis e não jogar lixo nas ruas, certo? Depois, nós começamos a estudar sobre o planeta Terra, nós vimos os movimentos da Terra. Eu falei para vocês que Yuri Gagarin foi a primeira pessoa a ver o planeta de cima, na vetor do globo. E eu falei para vocês também que existem 7 evidências que comprovam que a Terra tem um formato esférico, que na verdade o nome correto é geóide. Quais são essas evidências? A ocorrência do eclipse lunar e solar. Quais são as 3 principais evidências de que a Terra é esférica? Os eclipses lunares e solares, certo? A visualização de astros diferentes em diferentes períodos de tempo e de espaço e a variação dos formatos das sombras, certo? Depois nós vimos o que significa rotação e translação, certo?
Rotação, o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, que vai fazer com que se diferencie dia e noite. E translação é o movimento da Terra em torno do eixo do Sol, certo? Esse percurso que a Terra faz é chamado de órbita. Órbita vai ser o percurso de um astro sobre o outro, certo? Por exemplo, o percurso que a Terra faz ao redor do Sol é chamado de órbita, certo? E tem 365 e 6 horas. 365 dias e 6 horas, certo? O que é solstício, que é o período mais quente do ano, e equinócio, que é quando dia e noite tem o mesmo tempo de duração, certo? Depois, nós estudamos sobre a estrutura da Terra. Nós vimos que o interior da Terra é formado por 6 camadas ao total, né? Na verdade 5, e uma é dividida em 2. Nós vamos ter núcleo interno e externo, manto inferior e superior, e crosta continental e oceânica, certo? A crosta terrestre vai ser a parte superficial da Terra, formada por rochas, certo? E a crosta oceânica vai ser localizada no fundo do mar. A crosta oceânica é formada por muito basalto e a crosta continental é formada por muito granito, certo? Essas crostas vão ser formadas pelas placas tectônicas, certo? Depois falamos sobre o manto, que vai ocupar 83% do volume do planeta. Depois falamos sobre o núcleo, que tem o núcleo interno é sólido e o núcleo externo é líquido, certo? E por último, nessa aula, eu falei para vocês a divisão das 4 esferas do planeta. Litosfera, que é a camada de solo, atmosfera, camada de ar, hidrosfera, camada de água, e biosfera, camada de vida. Certo? Depois nós começamos a estudar sobre minerais e rochas. Nós vimos o que é uma rocha, o que é um mineral, tipos de rocha, ciclo das rochas. Vimos um pouco sobre os fósseis, que são formados a partir das rochas sedimentares, e um pouco sobre recursos minerais, que vai ser tema também de uma aula específica, certo? Nós vimos que a litosfera, que é a camada de solo da Terra, vai ser formada por rocha. E a rocha é um conjunto de minerais. E os minerais são substâncias químicas sólidas que são produzidas a partir de processos que acontecem na Terra. Nós vamos ter o conceito de minério, que é um mineral com valor econômico, e as jazidas, que são depósitos naturais de minerais, certo? Nós vimos a classificação das rochas, que são divididas em 3 grupos: rochas magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas, certo? As rochas magmáticas ou ígneas são produzidas a partir do magma, como o granito, e existem subtipos das rochas magmáticas, que podem ser subdivididas em extrusivas, extrusivas de fora, quando a rocha é formada fora de um vulcão, ou intrusiva, quando a rocha é formada dentro de um vulcão. A rocha pode ser sedimentar, que é a deposição de camadas de areia uma sobre outra, que são formadas principalmente pelo vento e pela chuva, certo? E vai ser a rocha responsável pelo processo de criação dos fósseis. Depois nós vimos as rochas. E as rochas metamórficas são rochas de um tipo que são modificadas para se tornar de outro tipo, certo? Porque a palavra metamorfose é relativo à transformação, certo? E as questões que eu passei na aula passada foram: definir o que é rocha, mineral, minério e jazida. Rocha vai ser um aglomerado de minerais. Mineral vai ser a formação de estruturas rígidas formadas a partir de processos da Terra. Minério vai ser todo o mineral com interesse econômico. E jazidas são locais com rica quantidade de minério, certo?
E aqui, cite 3 exemplos de rochas magmáticas. Nós vamos ter o granito e diversos outros exemplos. Criar 5 perguntas na página 88 e 92. E a atividade do mineral que eu passei para criar seu próprio mineral, vocês podem trocar, quem não estiver conseguindo imprimir, por um dado, certo? Você pode fazer um dado, você bota aí no Google, como fazer um dado. Aí vai estar lá a imagem e você vai imprimir essa foto, como fazer um dado, cortar, pintar e colar, certo? Igual um mineral, só que ao invés de ser aqueles formatos diferentes, você pode fazer um dado também, certo? E agora nós vamos para a segunda parte da aula.